homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte, a alma do povo freme e canta, ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, com esta poesia do Espírito Amaral Ornelas, trazida a esta abençoada escola a que chamamos Terra, pelas mãos iluminadas do apóstolo Francisco Cândido Xavier, queremos, de uma vez só, saudar e prestar homenagem a Kardec e a este outro missionário, nosso querido Chico, que completa neste ano centenário do seu nascimento, e que, portanto, ele possa nos abençoar a todos com seu exemplo, nos inspirando, ambos, a seguir o exemplo de Jesus. Na noite de hoje nós iremos falar sobre ansiedade, estresse e espiritualidade. Na verdade, esta palestra, ela faz parte de um seminário de várias horas de duração, que tem vários dos seus tópicos já abordados no seminário sobre depressão e Jesus, o maior psicoterapeuta que já existiu. Nós já temos ela gravada, portanto, com mais tempo, e hoje vamos fazer um breve apanhado, vamos falar cerca de 1 hora e 10, o tempo que cabe mais ou menos de um CD de áudio, para que a gente grave mais esta oportunidade e agradecer pela honra e pela chance de estar, pelo carinho, pela dedicação de companheiros tão queridos aqui da América, que fazem um trabalho muito interessante. Eu tenho certeza que cada brasileiro espírita fora do nosso país vale por 10 mil na nossa terra. Se for trabalhador, então, vale por 100 mil, porque a proporção de brasileiros e espíritas em outros países ainda é muito pequena. Então vocês valem muito, e eu agradeço muito a Jesus pela oportunidade de estar ao lado de pessoas tão abençoadas, missionários da divulgação do bem, da caridade, do esclarecimento e da fé. A Organização Mundial de Saúde vem nos dizer que a maior causa de doenças na humanidade não é o uso de drogas, não é o alcoolismo, o tabagismo, não é o sedentarismo, não é a alimentação, mas é o estresse. E isso nos convida a nos recordar de Jesus. Vejam que a alimentação, sim, será importante. Teremos espíritos muito nobres, instrutores de André Luiz na série A Vida no Mundo Espiritual. No próprio livro Consolador, Emmanuel traz algumas informações. Humberto de Campos, em alguns dos seus contos. Vamos ter notícias, sim, que é importante uma alimentação saudável, uma alimentação leve. E na colônia Nosso Lar, na narrativa, psicografada na década de 40 por Chico Xavier, então um relato muito antigo ainda, já temos notícia de como é importante uma alimentação mais leve, como os espíritos vão se desapegando aos poucos e poucos, para
começar a nutrir-se dos elementos diferentes, semimateriais, como inclusive a luminosidade, as vibrações do amor dos espíritos superiores, e aqueles mais ou menos se utilizam de fluidos, de sucos. Mas tem gente lá na colônia Nosso Lar que tem direito a uma alimentação com mais substância, como a gente diz na minha terra, do querido Ceará. Que, aliás, tem direito ao salário em dobro. Cada hora vale 2 bônus hora ou até mais. Quem são essas pessoas? Quem sabe aqui? Aqueles que trabalham nas regiões umbralinas, muito densas, muito pesadas, e que, portanto, necessitam repor as energias de uma maneira mais vigorosa. Então vejam que realmente a alimentação faz sentido, é importante. Mas Jesus de Nazaré é que é o maior psicoterapeuta de todos nós. Porque ele diz que não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, porque vai para o estômago e depois é expelido. Mas o que sai da boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Coração naquele tempo significava mente, emoções também. Então Jesus está falando que uma mente ansiosa, uma mente estressada, uma mente desequilibrada vai provocar uma série de doenças e de dificuldades em todos nós. A gente não vai perceber de imediato, mas os médicos já sabem hoje que depois de alguns anos, aquele estresse, aquela mágoa, aquele ressentimento mal digerido vai nos fazer adoecer. Já temos estatísticas, aqui a americana adora estatística, não é? Tem número para tudo, diz que pessoas que guardam mágoas têm mais chance de desenvolver alguns tipos de câncer. Que pessoas que têm ressentimentos, né, que não elaboraram muito bem, podem ter AVCs, tromboses, infartos, uma série de problemas que hoje a medicina começa a chamar de psicossomáticos, que são interferência da psique, da mente, gerando uma série de problemas. Mas como nem tudo é gerado pela mente, porque a medicina ainda não conhece, pelo menos a maioria dos médicos, dos cientistas não conhece, não estudou a reencarnação. Porque Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer, quando ele estuda as causas atuais e as causas anteriores das aflições, ele vai nos dizer que se não encontramos a causa nesta vida, e todo o efeito de uma causa, ela poderá estar em vidas anteriores. Então, o Espiritismo não vai se limitar tão somente a combater o efeito, não, a doença, não. Nós vamos tratar a causa, que é o nosso espírito imortal, que tem problemas. E a doença, vem nos dizer Emmanuel, André Luiz, funciona muitas vezes como um dreno energético. Vai liberar muitas toxinas do nosso psiquismo. O corpo funciona como um carvão, como uma esponja, que vai absorver os problemas do nosso espírito. E ele vai, inclusive, no momento daquelas reencarnações que são programadas, que algumas delas os espíritos são levados compulsoriamente, mas muitos de nós planejamos, aceitamos, está lá na questão 258 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se os espíritos anteveem as provas porque irão passar aqui na Terra. E os espíritos superiores dizem que sim, que eles, né, têm uma noção das provas e que nisto lhes consiste o livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio até para escolher as provas. Então, muitas vezes a gente sabe, como eu, certamente, eu tenho certeza, eu pedi para passar pela prova da depressão nesta vida, porque meu orgulho é tão gigantesco, a minha vaidade intelectual é tamanha, apesar de eu ser pequenininho. Fui ateu durante 12 anos e fui resgatado graças à amiga dor, como dizia Leon Denis, que vem nos chamar de volta. Chico Xavier dizia que Jesus é sim o bom pastor, mas todo bom pastor tem um cajado e tem também um cachorro fiel e feroz,
que ele lança no encalço daquelas ovelhas que insistem em desgarrar-se do rebanho e ameaçam caírem no despenhadeiro. Então, nós muitas vezes somos resgatados pela amiga dor. Eu vejo que a depressão me serviu e eu agradeço a ela, porque foi ela que me trouxe de volta para próximo de Deus, para me trazer o ensinamento da doutrina espírita, que veio me explicar tantas coisas que antes eu não compreendia nas religiões tradicionais. Então vejam que a doença tem um propósito, muitas vezes programas. Então não vamos dizer que todas elas são provocadas nem pela alimentação, nem pelo estresse, nem só pelo sedentarismo, não, mas pela programação kármica, entre aspas, né? Porque no Espiritismo, Allan Kardec jamais usou a expressão karma na codificação. Porque ele sabia que nós ocidentais achamos que karma significa sempre algo ruim. Enquanto que lá no Oriente, para os hindus, karma significa tão somente ação. E como eles acreditam na lei de ação e reação, parece com o nosso, só que o nosso é um pouquinho diferente. O nosso karma é dinâmico, ensina Divaldo Franco no seminário Plenitude. O bem que nós fazemos hoje modifica o nosso passado, altera o nosso futuro. O bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte, ensina Emmanuel. Então nós podemos mudar a nossa programação. Há muitos de nós, mesmo que ganhamos moratórias, íamos desencarnar em determinada época, o próprio Divaldo. Mas Chico certamente teve a vida estendida. Por merecimento, por necessidade nossa, que precisamos, temos que reparar muitos erros do passado. E devemos muito a Deus e a Jesus. Então nós temos essa consciência de que as doenças são causadas pelos genes, não. Os genes apenas manifestam a programação do molde, que é o perispírito, o envoltório do espírito, que ensina Allan Kardec, que o Dr. Hernani Guimarães Andrade, um dos maiores parapsicólogos espíritas que já tivemos, ele foi chamar de modelo organizador biológico, o MOB. E muitos cientistas já chamam de formas da vida, porque se você cortar uma folha em uma determinada parte, ela cresce exatamente do mesmo jeito que deveria crescer. Como se houvesse alguém dizendo como as células devem se multiplicar, assim mesmo como o óvulo fecundado pelo espermatozoide. Algumas células vão se transformar em células musculares, células da visão, células da pele, células do fígado, células dos ossos, do sangue, nervosas. Quem ensina as células tronco, o que elas devem seguir? Este perispírito, que é chamado também de corpo espiritual, ou corpo incorruptível, por Paulo de Tarso, e várias tradições antigas têm nomes diferentes para o que o Espiritismo veio denominar de perispírito. Então, veja que nós temos a programação, podemos modificá-la, podemos até ter dito, olha, eu vou passar por essa prova. Mas também, muitas vezes, nós não podemos oferecer a cura, não. Na casa espírita, meus amigos, nós vamos ter, sim, vários casos de curas. Não precisa ter um médio de efeitos físicos, necessariamente não, porque nós todos doamos fluidos e os espíritos nos auxiliam. E nas sessões de estudos, de palestras, de conferências, de estudos tematizados, no dia de Valdo Pereira Franco, que é médio vidente, ocorrem verdadeiras desobsessões, cirurgias espirituais. Os bons espíritos aproveitam que estamos receptivos, que estamos aqui, ó, com esta paz, como estamos aqui depois da prece, da música que nos envolve, nos acalma. Nós ficamos receptivos e ele vê os bons espíritos atendendo a todos nós encarnados e os desencarnados que possam estar nos acompanhando também. Na obra de André Luiz, vamos ver que nós temos uma população de desencarnados cerca de 3 a 4 vezes maior do que a da Terra. Então devemos ter 18, 20 bilhões de espíritos ao redor da Terra. Dá uma média de 3 a 4 para cada um de nós. E tem gente que é mais danado e carrega um pouco mais. Então é bom que venha para a casa espírita.
venha para cá para que a gente escolha. Então está lá no livro Conversas Fraternas de Valdo esse relato, e não é só ele que afirma isso. Então os bons espíritos estão sempre nos ajudando. Ah, Nazarena, mas eu vim, fiz o tratamento espiritual, melhorei, mas depois eu tive uma recidiva, eu piorei. O que é que está acontecendo? Aconteceu comigo. Problema de depressão muito grave. Fui para a casa espírita, fiz o tratamento espiritual, a reforma íntima, estudo evangelho, em grupos, passe, água magnetizada, uma reunião de desobsessão para ajudar aquelas pessoas que estavam ali, que acontece em separado, reunião privativa, desobsessão. A Federação Espírita Brasileira nos orienta que deve ser privativa. Mas a gente nunca impõe, a gente apenas esclarece como sendo um bom modelo, uma boa experiência. E eu melhorei muito, tanto que o meu médico, a psiquiatra, disse: Neno, você vamos experimentar tirar o seu remédio? Eu tomei remédio psiquiátrico durante 11 anos. Tirou o remédio, eu fiquei muito bem, porque eu já estava combatendo as causas psicológicas da depressão, as causas sociais. Com o estudo, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente passa a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. A gente assiste o noticiário e já não fica deprimido, porque quem assiste as notícias hoje, pessoal, e não ficar com depressão, esse está doente da indiferença, né? Está doente da indiferença, do egoísmo, do egocentrismo. Combatendo as causas, os condicionamentos psicológicos, as causas espirituais, trabalhando a mediunidade com Jesus. Passei 4 anos muito bem. E aí fui morar em Brasília e fiquei longe da minha família, dos amigos, das praias do meu querido Ceará e de todo o nosso país, de todo o planeta, que somos cidadãos do universo, na verdade. E aí comecei a ficar romântico, porque eu não fico, não entro mais em depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, não é? Comecei a ficar romântico, porque eu descobri que todos os poetas do passado eram tudo depressivo, na verdade, não era só romântico não, mas hoje parece que o romantismo está fora de moda. E aí melhorei tanto lá no tratamento espiritual, em Fortaleza, cheguei em Brasília, tive uma recaída. Foi o quê? Foi no médico, psiquiatra de novo. Ela quis passar um remédio fraco, não, doutor, tem um remédio mais forte, eu quero ter mais energia para poder trabalhar mais, porque a gente aprende que é o amor, a caridade que cobre a multidão de pecados. Porque muito amor, os seus pecados foram perdoados. Está lá na questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Somente por meio do bem se repara o mal. Não é o sofrimento, não é o remorso paralisante, não. É por meio do bem que se repara o mal. Ou a questão 770A, que nos diz que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que nos seja possível. Então é fazer o bem. Então, doutor, eu quero ter mais energia. Mas fui fazer o tratamento espiritual. Aí os espíritos me falaram, médium inclusive muito querido, uma pessoa muito próxima, disse: Nazareno, eu fui para questionar, por que eu estou tendo uma recaída? Eu não fiz o tratamento espiritual? Não já foram atendidos alguns espíritos? Por que eu tive uma recaída? Disse: Nazareno, porque Deus é misericordioso conosco. Ele não permite que todos os nossos adversários nos encontrem ao mesmo tempo, não, senão a gente não dava conta. Você lá reencontrou ali, era um problema com uma moça do passado, vampirizava minhas energias durante o sono físico. Nós passávamos a noite fazendo sexo, ela sugava minhas energias. E eu acordava completamente desenergizado. Passava a noite namorando no mundo espiritual e acordava deprimido. Coisa curiosa, não? Aí eles: não, agora você já está mais fortinho. Eles mandaram mais uma turma, mandou uma parte da turma. Vieram compromissos da época do Império Romano, inclusive. Fui pretor. Condenei pessoas a torturas psicológicas, morais, separei famílias. Tinha poder e riqueza, 2 provas muito difíceis. E os espíritos disseram, através desse médium, disseram: meu filho, você tem que agradecer a Deus. Porque se você não tivesse começado a trabalhar no bem hoje, você estaria internado no hospital psiquiátrico, ou já teria cometido suicídio. Então eu devo a minha vida à doutrina espírita. Desde criança eu tinha depressão. Então vejam aí o que eu fiz: tratamento espiritual de novo, melhorei, foram atendidos e estamos trabalhando, fazendo. Um pouquinho que a gente não faz nada. Outra vez eu fui consultar com um amigo, um orientador em Fortaleza, e ele disse: meu filho,
Os espíritos estão dizendo aqui que o seu remédio é trabalho. Outra vez, Jerônimo Mendonça estava muito doente, ele era muito doente. O gigante deitado da resignação, da coragem, da alegria. E os médicos disseram que a vida dele estava por um fio. E ele foi despedir-se de Chico, era muito amigo de Chico. Chegando lá, ele disse: Chico, os médicos disseram que a minha vida estava por um fio. Jerônimo, mas não disseram se esse fio era de algodão, se era de nylon, se era de aço. E Emmanuel está dizendo aqui que trabalhe que o fio engrossa. O nosso remédio é trabalho, pessoal, é terapia para nós. Porque mente vazia, oficina do mal. Então vamos ajudar na casa espírita. Quem é que já começou a trabalhar aqui na casa espírita ou em outra casa? Levante a mão, por favor. Só somos tão poucos ainda. Acho que nem um quarto levantou a mão. Disse, tem trabalho voluntário para esse pessoal todo aqui? Para todo mundo, mais ainda. E para todos vocês e mais ainda, pessoal. Vamos ajudar. Uma pouquinho coisa que seja, vamos fazer. Hoje eu estava vendo, cheguei no aeroporto e quem teve que me buscar foi o Flávio Zanetti. E eu pensei comigo, mas meu Deus, uma casa grande, aqui em São Medellín, uma casa muito boa, tantos trabalhadores, será que não tinha ninguém para vir pegar o palestrante tão fajuto como eu? Se fosse o Divaldo, Raul Teixeira, Alberto Almeida, essa turma boa, até que vai lá, porque o pessoal do conselho, né, o Flávio está no conselho espírita, aqui americano, e aí, para conversar, para de repente dar alguma dica, tudo bem, mas será que não tinha uma pessoa para vir me apanhar? Pequenininha, mas facinho de colocar, qualquer lugar caro. Não tinha. Então vejam, como Jesus nos disse, a colheita é farta, mas quão poucos são os trabalhadores. Então ele vem nos ensinar aqui, e ele vem nos prometer o alívio, pessoal. Não vamos encontrar a cura, a solução dos nossos problemas, não. Não vamos acreditar nessas soluções mágicas, essas técnicas, às vezes, mirabolantes que as pessoas tentam colocar. Vamos respeitar, vamos estudar, como Paulo disse. Paulo disse, não desprezeis as profecias, as comunicações mediúnicas. Examinar em tudo, retende o que for bom. Mas a gente fica borboleteando aqui e acolá, a gente quer soluções mágicas para os nossos problemas. E Jesus nunca falou isso. Chico insistia em dizer, Jesus não prometeu a cura. Ele curou sim algumas pessoas, mas que adoeceram depois de outros problemas, que desencarnaram também. Como foi que ele nos disse? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio ele promete. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, não é? Tome o seu marido, sua esposa, seu filho drogadito, tome seu chefe, seu presidente de casa espírita. Não é? Não disse, me dê a sua cruz que eu vou carregar para você, não. Tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, se esqueça um pouquinho de você e segue-me. Mas não, a gente está procurando de alguém para deixar a nossa cruz. Não. Então aqui na casa espírita vamos encontrar alívio grande, sim, muito esclarecimento, vamos combater muitos dos nossos problemas. Então Jesus estava muito certo, meus amigos. E está lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se é possível encontrar a felicidade absoluta, pura, aqui na Terra. E o que é que os Espíritos superiores respondem? Não. Porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação. Kardec insiste nas perguntas seguintes. Eles dizem que o homem é quase sempre o artífice, o responsável pela sua felicidade ou pela sua desdita. E que cabe a ele ser tão feliz quanto comporta a sua existência grosseira. Quanto possível. Porque Jesus nos falou, meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então vejam que Jesus nos fala claramente. Não acrediteis em falsos cristos, em falsos profetas, dizendo que o reino de Deus está aqui dentro. Tá não, pessoal. Então nós vamos ver a questão da ansiedade. E vamos no final tentar trabalhar um pouquinho algumas das soluções para a ansiedade.
Ansiedade, pessoal, é algo bom, não é ruim. A gente fica preocupado com o nosso futuro, com nossos compromissos. É bom a gente ter. Isso nos ajudou. Da maneira evolutiva, isso nos ajudou a guardar alguns víveres, alimentos, cuidado contra o ataque das tribos inimigas. Mas em excesso nos adoece. Principalmente hoje, por quê? Porque antigamente, o que acontecia? Vejam, pessoal, que o nosso corpo, nós somos uma realidade bio, psico, sócio e espiritual. O nosso corpo foi forjado em milhões de anos, correndo, caçando, pescando, subindo nas árvores, arando o solo. Ele está acostumado com o trabalho pesado, com atividade física. E hoje, qual a atividade que a gente faz? Apertar o botão do controle remoto. Ou então abrir a porta da geladeira, né? Lotada de comidas maravilhosas que temos aqui na América. Então, é necessário atividade física. Por quê? Porque quando nós temos ansiedade, significa o quê? É uma reação animal. Veja que na questão 742, os Espíritos vão dizer a Allan Kardec que ainda existem guerras por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, nesse estágio que a gente se encontra. Então, o que acontece? Quando nós temos medo, o organismo solta uma descarga de adrenalina, um hormônio muito forte. Ele até pode ser capaz de eriçar os nossos pelos, como os animais fazem, e a gente fica pronto para o ataque, para se defender, para a luta, ou para fugir, para correr também, que é outra solução, né? Diante da ameaça. Só que o que acontece? Hoje nós nos preocupamos, nós temos problemas, nós temos medo, nós ficamos ansiosos. O corpo não sabe que é só no futuro, pensa que é agora, pensa que o perigo está agora. E o que é que ele faz? Solta adrenalina para a gente. E o que é que a gente faz? Ficamos parados na frente do computador, ou sofrendo, pensando, pesquisando o que é que nós vamos fazer. Então a gente nem corre, que daria vazão àquela energia, nem contra-ataca, e a adrenalina fica tudo. O que é que o organismo faz? Para compensar, o que é que ele produz? O cortisol, ou cortisona, outro hormônio. Enquanto que a adrenalina ajuda a queimar energia, bota o nosso corpo pronto para a ação, acelera o metabolismo, ajuda a emagrecer. O cortisol, ao contrário, o que é que ele faz? Manda a compensar, ele contrabalanceia a adrenalina, é o contrário da adrenalina. E aí ele vai mandar o corpo se acalmar e juntar reservas, gordura, armazena gordura nas células. A gente vai engordar e vamos muitas vezes adoecer. Então, os excessos, imagine isso, todo dia a gente descarregando, e não só isso, as vibrações que nós vamos emitir pelo nosso pensamento, que é semimaterial, é uma força. Nós temos até livros, os clássicos da doutrina, estudando os pensamentos, como Ernesto Bozano. Então o pensamento, inclusive, pode adquirir até formas. Ele narra, num dos seus livros, que sensitivos da teosofia conseguiram narrar que, por exemplo, os pensamentos de cobiça, quando a gente quer uma coisa, elas parecem com garras envolvendo o objeto ou a pessoa que a gente deseja. E os pensamentos de ódio, de mágoa, são como salpicos de lama pardacentos. E que os de preocupação, coincidentemente, né, entre aspas, são como redemoinhos, são como ciclos próximos à nossa cabeça. Como a gente vê no desenho animado, no gibi, na revista em quadrinhos, eles não fazem? Curiosamente, os pensamentos assumem formas. Nós vamos ter inclusive as formas pensamento nos livros de André Luiz, nos domínios da mediunidade, vocês vão ver. Muito interessante, ele pensa que o espírito está lá, não está. A gente faz o espírito, a aparência do espírito está ali presente com o nosso pensamento. A gente até vê, às vezes, bons espíritos, a gente olha, Nazareno, lá na sua palestra estava lá Eurípides Bassano. Não era ele não, pessoal. Mas era talvez a forma pensamento, algum espírito nobre, trabalhador de Eurípides veio. Está aqui para nos ajudar, para nos estimular, para que a gente nos dê força. Não? Aliás, nas minhas palestras,
A turma que vem não é desse gabarito, não. É tudo cearense, né? Cabeça grande. Mas vejam, como é curioso, então, o pensamento da gente. Há até algumas obras espiritualistas, não são espíritas. Temos que tomar cuidado para não dizer que isso é espiritismo. Tomar muito cuidado, porque é uma doutrina muito maravilhosa, meus amigos. Não vamos adotar qualquer hipótese com facilidade, não. Erasto ensinou a Allan Kardec que é preferível rejeitar 9 verdades e aceitar uma única mentira. Por quê? Porque a doutrina é tão importante para a gente, tão maravilhosa, se a gente começar a colocar enxertos nela, e esses enxertos não forem comprovados pela ciência, a gente vai estar desmoralizando a doutrina. Tá lá, eu fiz uma palestra agora sobre 2012, o fim do mundo na visão científica e espírita. E se você olhar na internet, tem lá dizendo que os espíritas acreditam num planeta chupão. Espiritismo não acredita em planeta chupão, não. Teve espíritos, sim, que já se declararam não espíritas, desde o início, e que divulgaram essa ideia de um astro higienizador e assim por diante, que a gente respeita, mas que não se concretizaram essas profecias, né? E o próprio Dr. David Morrison, um astrobiólogo aqui da NASA, foi dizer que das 4 principais fontes desses boatos de 2012, a primeira que ele descobriu, quem estava propagando sobre o fim do mundo em 2012, era uma médium, uma psychic, que previu o fim do mundo para maio de 2003, porque teve a informação de supostos extraterrestres, os Zetans, alguma coisa assim. Como o mundo não acabou em 2003, ela diz, não, eles informaram que foi apenas um teste. Seria como se não fosse trágico, né, pessoal? Porque a sorte é que ela não se disse espírita. Imagina se ela dizer, não, eu sou espírita e médium, e falar esse tipo de coisa. Então, muito cuidado com espíritos que afirmam datas, está lá no livro dos médiuns, porque quase sempre é um indício de uma mistificação. Tá? Então, muito cuidado para a gente não prejudicar. Vamos estudar esse assunto? Vamos estudar qualquer coisa à luz da doutrina espírita, mas não dizer que isso é espiritismo, tá certo? Então, por exemplo, a história de física quântica, muito cuidado. O Raul Teixeira, que é professor de física, diz como a gente anda falando bobagem. Como tem pesquisas que não são comprovadas. Né? Mas eu vi pesquisas com cristais de água. Ótimo, muito bom, mas não foram comprovadas pela ciência. Não podemos estar trazendo como uma coisa científica, ainda mais espírita. Não, muito cuidado. Quem faz não é um cientista. É um fotógrafo. Teve em Brasília agora recentemente. Então, tomar cuidado com essas informações, tá? Faz parênteses para a gente não se perder. Então, a ansiedade vai provocar essa descarga, nosso organismo vai ficar pronto para a reação e nós não vamos reagir, vamos ter problemas de saúde por conta disso. Então, temos que aprender a controlar um pouco mais as nossas emoções. Respirar bem é importante? É muito importante. Os médicos, os cientistas dizem que os atletas respiram melhor do que a gente. Por quê? Porque eles estão se exercitando, né? Respirando a longos haustos para poder ter atividade física. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Mas a gente, o coitado dos trabalhadores, são tão poucos que estão sobrecarregados. E o Espírito Samuel Lucas, pela inspiração, ele diz, Nazareno, na casa espírita nós temos 2 tipos de obsediados. Mas como assim? O primeiro grupo de obsediados são os próprios trabalhadores. Como são poucos, estão muito sobrecarregados. Estão prejudicando sua família, a educação dos filhos, estão prejudicando, às vezes, o seu trabalho, só não são demitidos porque a espiritualidade intervém, muitas vezes. Outros até chegam a perder o emprego, perdem promoções, não podem viajar, assim por diante, por conta da atividade espírita. Prejudicam seu lazer, sua saúde, seu repouso. Estão sofrendo. Estão se auto-obsediando muitas vezes. E qual é o outro grande grupo de obsediados? Os frequentadores. Já ouviram falar da excelência, da caridade, do trabalho no bem? E eles estão sofrendo muito, se auto-obsediando com o sentimento de culpa porque ainda não começaram a fazer nada. Então a solução está aqui dentro mesmo, pessoal. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ficar todo mundo muito melhor. Então, na questão
O que está por trás da ansiedade? E do o perfeccionismo também. A gente quer fazer tudo de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque nós morremos de medo. Allan Kardec, no livro A Gênese, vai dizer que a fonte de quase todos os nossos vícios, das nossas imperfeições, quem sabe qual é? Qual é a fonte de quase todas as nossas imperfeições, segundo o livro A Gênese? Não. São consequências dele, orgulho e egoísmo. Se for para mim, eu não posso atender. Não tem problema. Uma vez tocou o celular, pessoal, de quem era que estava com o celular que estava tocando? Meu, a gente esquece, né? A correria da vida moderna, né? Acontece isso com a gente. Vamos olhar sempre as pessoas com bons olhos. Quem te nomeou o juízo do teu irmão? Né? Nós estamos aqui dando fluidos. Temos que dar sempre uma vibração elevada. Né? Se a pessoa chegar atrasada, que bom que você conseguiu chegar. Em vez de estar olhando, disparando dardos, né? A gente dispara dardos mentais, está lá no livro de Lozano também. Então vejam que coisa curiosa. Né? Então eu falei do celular e agora acabei me esquecendo o que eu estava falando. Estava falando, e vocês não me responderam, qual é a causa... Eu sou médico, viu, pessoal? Qual é a causa de quase todos os nossos vícios e imperfeições, segundo o livro A Gênese? O pessoal não está ajudando não, viu? Deus. Essa questão é muito importante. Tudo bem que no livro A Gênese, na introdução, vocês vão ver dizer, que o próprio Kardec diz que se tratam de hipóteses. Hipóteses. Teve informações da Gênese que foram depois alteradas, modificadas. Algumas versões têm a observação, uma nota de rodapé. Porque nem tudo passou pelo controle da universalidade do ensino dos Espíritos, como nos ensinou a Kardec. Mas lá vai ter uma afirmação interessante. Vão dizer os Espíritos que a causa de quase todas as nossas imperfeições é o instinto de autoconservação da espécie. O instinto de autopreservação. Aí nós vamos ter o instinto da comida, nós vamos ter o instinto do sono, da sexualidade. Nós vamos ter outro instinto que é o medo. Então o medo é muito útil. Ele serve para que a gente não faça bobagens, colocando em risco nossa vida. Mas o medo em excesso ele vai provocar uma série de problemas. Por exemplo, o egoísmo é fruto do medo. Segundo o nosso orientador espiritual. Porque a gente tem medo de passar por períodos de seca, de invernos prolongados, de guerras. O que é que a gente faz? Começa a acumular coisas. Avareza. Como a gente tem medo da rejeição, dos maiores medos da psicologia, o medo da rejeição, a gente começa a ter a vaidade. Só quer usar roupas da moda, de grife, porque a gente quer ter o aplauso das pessoas. Nós vamos ter a vaidade intelectual, a gente vai querer mostrar que a gente sabe mais do que os outros também para receber o amor. Já que muitas vezes a gente não se ama, às vezes a gente tem sentimento de culpa inconsciente, a gente não se conhece, não faz o autoconhecimento, a questão 919. Então a gente morre de medo, e aí vamos ter a vaidade, o orgulho, o egoísmo. E até a crueldade, aquelas crianças de 12, 13 anos que nós temos no Brasil com revólver 38, eles matam, eles são muito cruéis às vezes. Por quê? Porque eles estão morrendo de medo. E eles querem ficar famosos por sua crueldade. Eles querem que ninguém venha desafiá-los porque eles estão tremendo de medo. Então eles querem ficar famosos. Então não vamos mexer com o traficante tal não, porque ele mata e tortura. Então é a maneira deles se impor. Mas eles têm que tomar álcool, têm que tomar drogas para poder cometer os crimes, porque estão se tremendo de medo. São crianças. Então o medo vai provocar crueldade. Vai provocar outra coisa também, que é a covardia. Ou a conivência com o mal. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Pessoal, só sei essas de cor, tá? Allan Kardec pergunta, eu fico imaginando, já no alto daquele edifício doutrinário monumental, 1019 perguntas e respostas, na 932 ele pergunta, por que tão comumente no mundo os maus aqui predominam? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, vocês têm que querer, pessoal, eles preponderarão, eles vão prevalecer. Aí o Espírito São mais Nazareno, porque os espíritos superiores são educados, eles chamaram a gente de tímidos. Eles deviam ter dito, porque os bons são covardes, coniventes com o mal, omissos. É o que nós somos. Ah, Nazareno, mas eu venho para a casa espírita, eu tomo meu passe, eu venho aqui, trago até meu filho para a evangelização, muito importante.
Eu não faço mal para ninguém, não tá bom não? Questão 642. Essas a gente tem que saber de qual mesmo. Bastará o homem não fazer o mal para assegurar a sua felicidade futura? O que é que eles dizem? Não. Porque se sois responsáveis pelo mal que praticardes, sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem. Ou seja, se a gente podia fazer um bem, podia ajudar aqui no centro espírita, e não ajudou, e uma pessoa se suicidou. Uma pessoa caiu nas drogas por causa da nossa, porque não tinha trabalhador para vir aqui. E dali nasceu um mal. Nós somos corresponsáveis. Vejam como é forte o esclarecimento dos espíritos. Então, o medo vai provocar a crueldade, a covardia. A gente tem medo das críticas, né? Aí também por isso a gente não quer trabalhar. Às vezes na casa espírita tem medo. Não, eu não estou preparado ainda. Não é assim que a gente fala? Estão preparados para morrer? Vocês estão preparados para desencarnar? Vocês não podem desencarnar hoje? A gente não pode voltar para casa se tem um acidente? Deus nos livre? Não pode, não pode. Jesus disse que aquela pessoa que começa a juntar, a montar tesouros, troca um celeiro por um maior para depois dizer: descansa minha alma, entra em gozo, louco, ainda hoje tirarei tua vida. Então, se a gente esperar ficar rico, os filhos crescerem, para a gente ter tempo para começar a trabalhar no bem, pode ser tarde demais. O Chico Xavier dizia que a maior lamentação dos espíritos que vinham conversar com ele era o tempo perdido aqui na Terra. E se me perguntasse algum tempo, se eu desencarnasse algum tempo atrás, iam perguntar: mas o que você fez? Eu disse: me preocupei. Só fiz isso, porque eu ficava vivendo pouco preocupado e agia muito pouco. Então nós podemos ter preocupação, sim. Nós devemos ser previdentes, mas não preocupados, como nos ensinou Jesus. Jesus nos diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia já basta a sua aflição. Não vos inquieteis com o que hei de comer e de vestir. Não é o corpo muito mais do que a roupa, e não é a vida muito mais do que o alimento? Olhai as aves dos céus. Elas não semeiam, não amontoam em celeiros, e mesmo assim o Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros, homens de pouca fé? Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam, e eu vos digo em verdade, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um Deus. Se o Pai veste assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que são seus filhos amados, homens de pouca fé. Jesus nos convida para confiar na providência divina. Pede para a gente orar e pedir, dizendo que tudo que a gente pedisse na oração seria atendido. Nazaré, nós vivemos pedindo para ganhar na Mega Sena e não consigo ganhar nem no jogo do bicho. Aqui nem jogo do bicho. Não. Melhor. Por que a gente não ganha? A gente já prometeu até dar metade do prêmio para a Casa Espírita, para ajudar os pobres. Não já prometemos? Já. Mas às vezes fizemos essa negociada com Deus. Por que ele não dá, pessoal? Porque uma criança não sabe que perde. Nós somos espíritos em evolução, somos espíritos jovens. Eu não sei vocês, mas eu sou muito jovem. E aí a gente não sabe. Se a gente perguntar para uma criancinha 3 coisas, 3 desejos você pode fazer que a gente vai atender. Ah, mamãe, nunca mais eu quero comer verdura nem sopa e só quero comer chocolate e chiclete. Vocês vão deixar? Não, mãe. Vamos dizer: não, meu filho, você tem que comer a verdura, a sopa, esse tudo. Mamãe, nunca mais eu quero ter que fazer dever de casa nem para a escola. Normalmente elas não gostam, não. O que é que a gente vai fazer? Não, esse aí, meu filho, você vai ter que fazer. Mamãe, último desejo: eu quero nunca mais ter que tomar banho. Lá no Ceará a gente não tem esse problema não, porque lá as pessoas adoram tomar banho. Aliás, eu cheguei na casa do Flávio, ele fez a caridade de deixar tomar banho. Estava viajando desde as 11h20 da noite. Chegamos 4h. Nós chegamos. A gente não vai fazer. Então, Deus, do mesmo modo, não vai atender os pedidos infantis, não. Mas se a gente pedir fé, se a gente pedir esperança, pedir inspiração, pedir boa vontade,
pedir que as pessoas nos orientem, que iluminem as pessoas que estão ao nosso redor, os orientar, os monitores do centro. Eles vão nos ajudar, vai nos atender sempre. A Eurípides Bassanufo, mostrando que a providência divina nunca falta desejo, mesmo tantos outros. Uma vez Eurípides está diante do colégio, aliás, do Liceu Sacramentano. Depois que ele se declara espírita de público, depois da sua conversão na Sexta-feira Santa de 1904, a comunidade da Pequenina Sacramento diz: o professor está louco, está envolvido com Satanás. Os professores começam a abandonar a escola, os alunos, o prédio é requisitado, até os móveis são solicitados. E Eurípides, que o seu grande sonho era a educação, ele falava: se for necessário, fechem a farmácia, mas não fechem a escola. A educação, né? A educação não formal, mas a educação moral, sobretudo, que ele proporcionava também. E aí o que acontece? Ele está chorando. Não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha nem professores, ninguém queria a sua companhia. Ele vê um espírito de grande beleza se aproximar e ele diz: eu devo estar sendo vítima de uma mistificação. Não é possível que o espírito dessa grandeza se aproxime de mim nesse estado em que eu me encontro. Mas como ele tinha a faculdade sonambúlica, mecânica, o Espírito Poderoso toma de sua mão e escreve: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, que ainda guarda resquícios da vaidade humana. Escreva em seu lugar: Colégio Allan Kardec. Institua um curso de astronomia e ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E assim, Maria, serva de Deus. Ele se recobre do trânsito, vai apagar a tabuleta e, inexplicavelmente, os alunos começam a voltar, os professores, e se tornam um modelo de educação em sua época, sem jamais ter tido contato com Pestalozzi, mas tinha a mesma proposta que aquele grande mestre que foi o instrutor de Allan Kardec. Então vejam como a providência não nos falta. Mas a gente fica se inquietando, fica com ansiedade, não descarrega, não faz atividade e temos vários outros problemas. Vejam que o medo vai provocar também outros problemas. Qual, Nazaré? Vai provocar a inveja. Aquela top model, cabelos esplendorosos, sorriso brilhante, radiante, uma vida maravilhosa, roupas impecáveis, um marido muito belo, crianças, ela tem dinheiro, tem fama, vê sua vida tirar fotos. E para terminar de acabar com a gente, pessoal, ela é terrivelmente magra. Difícil concorrer com elas, né? E o que é que a gente faz? Tem inveja, porque ela é uma ameaça para a nossa autoestima, nos faz parecer menores. O que é que a gente vai fazer? Maledicência, vamos falar mal dela. Vamos falar mal do Divaldo. Ah, não, o Divaldo tem esse defeito, tem aquilo. Por quê? Porque diminuindo o outro dá a falsa sensação de que a gente cresce um pouquinho. Então veja como o medo está por trás de tantas coisas. Vai estar por trás da fraude, da mistificação. O médium, que às vezes era legítimo, era um verdadeiro médium, mas teve sua faculdade suspensa ou perdeu por misericórdia divina, ele continua fraudando agora os fenômenos, porque precisa do aplauso, da estima das pessoas. E aí as pessoas dizem: está vendo, essa coisa de mediunidade não vale nada. Por causa de um, a gente julga o todo. Como se há maus médicos e nem por isso todos são maus. Como há maus advogados e nem todos são maus defensores. Vejam que coisa curiosa. O medo por trás de tanto problema, né? Tem mais coisa, eu não vou perder tempo com isso agora não. Nazarena, agora eu estou com síndrome do pânico. O que é que nós fazemos para combater o medo? Qual o melhor remédio para o medo, pessoal? Enfrentar vai ajudar, mas não é o melhor remédio. O trabalho vai ajudar. Uma alma se salvou. Um rapaz do canto aqui. A fé. Com a fé a gente vai ter coragem para enfrentar
esse mundo de provas e de expiações. Quem sabe o que significa expiação, segundo o dicionário? Você vem repetindo que aqui a Terra é um mundo de provas e expiações, que é um mundo de testes, né? E é um mundo de expiações, é um mundo de provas, de exames, e é um mundo de expiação. O que é expiação? O dicionário Wise diz que expiação é cumprimento de pena, como numa cadeia, numa prisão. Vai dizer também que é purificação, depuração, é o significado mais próximo da doutrina espírita. Então não é um mundo, não é um mar de rosa, mas a gente quer encontrar felicidade aqui. Sofre o nosso perfeccionismo, muitas vezes é o quê? Culpa do nosso orgulho. A gente quer fazer mais do que a gente dá conta. A gente não sabe dizer não porque a gente quer receber o apoio das pessoas. Eu tenho esse problema, eu tenho dificuldade de saber dizer não. Sou um ansioso crônico. E Jesus de Nazaré, há 2000 anos, o nosso psicoterapeuta disse que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali provém do mal. Então a gente não sabe dizer não, sofre com aquilo, acumula coisas demais, o corpo adoece, ficamos ansiosos e muitas vezes é perfeccionismo. O perfeccionismo é fruto natural do orgulho. O orgulho, já vimos, é também medo. E para a gente ter fé, o que é que a gente precisa fazer, pessoal? Como é que a gente adquire fé? Essa vocês têm que saber. Com conhecimento. A gente tem medo do que é desconhecido. E com a fé, e com o estudo das obras de Allan Kardec, nós vamos ter muito conhecimento. Perguntaram a Chico, qual é o principal tratamento para a obsessão espiritual, para a influência dos maus espíritos? O estudo deles. O primeiro e mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Justiça e Bem segundo o Espiritismo, a Gênese, o Milagre das Profecias de Jesus, explicados à luz da doutrina espírita. Dá até para os próximos também, vale a pena ver. Mas Nazareno, os Espíritos vão nos ajudar? Claro que vão. Está lá, em obras póstumas. Allan Kardec vai perguntar, porque ele teve muitas dificuldades materiais, teve que fazer sozinho muito trabalho. A primeira edição da Revista Espírita ele tem que bancar com o seu dinheiro. E ele vai perguntar aos Espíritos se eles teriam algum... eles iriam ajudá-lo materialmente também. E o Espírito da Verdade diz a ele: não te ajudar seria não te amar. Então eles vão ajudar. Chico é visitado pela Rainha Santa. Ela aparece para ele logo no início da sua mediunidade, vai invadir o seu quarto com luz. Ele não sabe quem é aquele espírito, ele começa a chorar, envolvido pela sua nobre beleza e amor. E ela vai pedir, em nome de Jesus, que Chico não esqueça dos pobrezinhos, que ele os ampare. E Chico, coitado, extremamente pobre, ficou se perguntando, mas como que eu vou ajudar se eu não tenho nem dinheiro para comprar pão? Ela disse, comece com um pouquinho. E o primeiro trabalho assistencial de Chico é entregar alguns pães para uma comunidade pobre que vivia ali perto. E ele nunca mais iria parar. Então a gente não precisa esperar ganhar na cena, na loteria, não, pelo contrário, devemos começar logo. Então, para combater o medo, a fé, e para fortalecer a fé, o estudo. Quais são os dias do estudo aqui? Disse quintas-feiras, terças. Pessoal, tem 2 opções na semana, sem contar as palestras, né? Na quarta-feira tem a palestra, é também estudo. Segunda, quarta, sábado tem palestra. Isso é estudo. Ah, Nazareno, mas eu quero só aqui vir para o Centro Espírita e me livrar dos maus espíritos. É isso que a gente quer, né? Muitas vezes a gente quer só isso. E eles são nossos instrutores, professores particulares. São os maiores divulgadores da doutrina espírita. A gente fica aflito às vezes com a divulgação, né, Flávio? Mas se a gente for ler o livro Consolador de Emmanuel, ele vai dar um banho de água fria na gente e dizer, não ficar se achando essa coisa toda, não. Tem que a maior divulgação que a gente pode dar é a nossa própria transformação. Como o pobrezinho de Assis nos disse.
Ele não tinha rádio, não tinha jornal, não tínhamos nem imprensa. Os livros eram manuscritos extremamente caros. Francisco tinha o cargo mais simples da igreja, diácono. Só viveu 44 anos. Era muito doente, jejuava muito, orava muito, meditava muito. E deixou 200 mil seguidores em sua época. Porque ele dizia que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então, ó, a gente vai ajudar. Vamos fazer a nossa parte, pequenino, mas sem esperar o resultado. Está lá no Bhagavad Gita. É como se fosse o evangelho do hinduísmo. Krishna vai ensinar para Arjuna o desapego do resultado. O resultado não nos pertence. Eu vou ajudar na casa espírita, mas se eu fizer bobagem, não tem problema. Não esperemos cooperadores perfeitos, diz Emmanuel. Vamos errar? Claro que vamos. Infabilidade é lá na igreja que tem infabilidade papal. O Papa é que dizem lá. E por isso a igreja ortodoxa grega separou da católica por conta do dogma da infabilidade papal. Aqui não, porque a gente tem o direito de errar. Aliás, meus amigos, vejam o exemplo de Jesus, que ele é o nosso modelo, nosso guia, o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu. E aí, ele só tinha 3 anos, a sua mensagem foi divulgada em 3 anos. Estava cercado de 12 homens, a maioria iletrados, simples, tímidos, vacilantes na fé, traíram-no, negaram-no 3 vezes, mesmo ele advertindo-os. Abandonaram no momento da cruz, o momento mais importante da sua existência. Mesmo com a equipe toda atrapalhadinha, ele nos deixou a mensagem mais extraordinária que a humanidade já conheceu. E estamos 2000 anos depois aqui, falando de Jesus de Nazaré. Então, desapego do resultado. Vamos fazer a nossa parte. O resultado. Ah, não conseguimos resolver o problema. Quem disse que a gente... Não vem aqui para salvar ninguém. Quem disse que a gente está aqui para salvar alguém? Caridade, mas sem salvacionismo. É orgulho nosso. A gente quer salvar o marido alcoólatra. Às vezes ele vai dizer que é uma alcoólatra mesmo. Qual o problema? Fizemos a nossa parte. O filho... Ninguém está fora das mãos de Deus, meus amigos. Nenhum pardal, nenhuma dessas aves cai, né? Não se vende 2 pardais por um ace, por um dólar. E eu vos digo a verdade, que nenhum deles cai por terra, sem o conhecimento do nosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça são todos contados. No meu caso é mais fácil, né? Contar. Então veja que a providência divina. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Pessoal, me desculpem o depoimento pessoal, mas eu tenho uma prova, eu sou uma testemunha viva disso. Passei em 2 concursos no Brasil difíceis, não foi um não, foi 2. Fiz 12. 2 sem estudar. Não abri uma página, nenhum dos 2. Dei uma linha, eu estudei. E até prova física ainda tinha. E sem explicação, eu perdi 8 quilos até o dia da prova física e consegui correr como uma lebre, né? Uma lebre não está muito másculo não. Como uma onça, um cavalo, né? Um leão. Uma lebre foi meio assim, né? Suave. 2 vezes. Porque eu tinha começado a buscar o reino dos céus. O Espírito falou, vamos dar um emprego fixo para ele, para ficar mais tranquilo. Porque ele é ansioso, crônico. Se ele tiver pelo menos um trabalho fixo, ele vai ficar mais sossegado. Então, tudo mais nos será acrescentado. Não adianta buscar a felicidade nos bens materiais. Não, enquanto vocês vierem aqui para a América, tem um excelente padrão de vida, muito maior do que qualquer outro país do mundo, talvez. Né? Em muitas cidades. E a América está mergulhada na depressão, no suicídio, na obsessão, no pânico. As pessoas estão se matando lá fora. E a gente de braços cruzados. Então é um mundo de provas, um mundo de testes. E a ansiedade, então nós vamos buscar alguns ensinamentos como alguns emissários de Jesus, como nós temos noção. Emmanuel vai dizer que Jesus é o Espírito puro
antes da criação do planeta Terra, não é do universo, do planeta Terra, e nos enviou vários mensageiros. E Buda nos ensinou a atenção plena. A gente está no momento presente. O Flávio, lá em Atlanta, no congresso, falou de uma obra muito boa, O Poder do Agora, The Power of Now. O autor não é espírita, mas está falando desse ensinamento. O meu psicoterapeuta falou lá em Fortaleza, ele disse, Neno, quando você for tomar um banho, você tome o banho. Sinta a água escorrer pelo corpo, passe o shampoo, cante, curta aquele momento. Esteja presente, que é muito importante a gente estar presente, pessoal. É por isso que as crianças são tão felizes e a gente é tão estressado, tão infeliz, tão deprimido. Se tivesse uma criancinha aqui, nessa sala, o que ela está fazendo? Correndo, pulando, brincando. Vocês acham que ela estava preocupada se amanhã vai ter dinheiro para lanchar na escola? Se fez o dever de casa? Se vai ter roupas para vestir? Ela nem se lembra disso, não vai nem ideia. Porque elas vivem intensamente o momento presente. Eu perguntei para o meu psicólogo, né? Eu disse, fulano, qual o sentido da vida para você? Eu estava pagando, eu podia perguntar qualquer coisa. Ele é um amigo espírita muito querido, ele disse, lembra? Se alguém me perguntasse qual é o sentido da vida, eu diria que o sentido da vida é sentir a vida passar. É estar presente em cada momento. Problemas nós vamos ter sempre. Mas se a gente curtiu, chegou em casa, viu o filhinho, deu um abraço e um beijo, encontrou nossa mãezinha, ou deu um telefonema, ou conversou pela videoconferência, deu um abraço nele, agradecer aquela alma que renunciou tantas noites, com amor, com dedicação, com carinho. Obrigado, mamãe. Que Deus abençoe. Nunca, meus amigos, vamos ter noção do valor que é mamãe. Que é um filho, quando eles desencarnam, sim, a gente vai dizer, meu Deus, eu devo estar correndo, ganhando dinheiro, se preocupando, me estressando, adoecendo. E o mais importante, que é o amor, nós deixamos de lado. A doutora Elizabeth Gruber-Ross, fundadora da tanatologia, no estudo da morte em pacientes terminais, ela vai dizer que quase todos, a maior lamentação era ter dito que não, por que não amaram mais os seus familiares, porque não se dedicaram um pouco mais aos outros. Vamos esperar isso acontecer hoje à noite, vamos fazer esse compromisso, vamos saudar o Flamengo, mandar um abraço, mandar um e-mail se a gente tem vergonha, para o pai Durão, eles vão adorar, pessoal, o pai adora a gente, eles são durões, é porque querem dar o exemplo para a gente, querem dizer não, porque a gente precisa que alguém diga não, senão a gente faz um monte de bobagem. Mas eles vão adorar, saber que nós os amamos, vamos dizer, papai, muito obrigado por o senhor ter sido durão comigo. Porque o senhor disse sim, sim, não, não. Então a ansiedade vai ter uma chave, que é o medo, que a gente fortalece pela fé, o estudo, e a gente vai desapegar um pouco do resultado, e vamos aprender até a vivência plena. Veja que Jesus ensinou isso. Está lá na casa de Simão, um dos fariseus, e entra uma mulher que lança-se-lhe aos pés, lava com suas lágrimas, enxuga os seus cabelos, pega um perfume muito caro, despeja todo o seu conteúdo no corpo de Jesus. E um dos apóstolos que ele estava disse, Senhor, este perfume é muito caro, repreende essa mulher, porque nós poderíamos vender e ajudar muitos pobres. Por que importunais esta mulher? Ela procede muito bem, porque ela balsamiza o meu corpo por antecipação. Ele ia ser crucificado logo em seguida. E os pobres, vós os tereis sempre para ajudar, mas a mim, até quando estarei convosco? E é o único momento que ele vai pedir para onde aquela boa nova fosse divulgada, que se narrasse a grandeza do ato daquela mulher, porque ela largou tudo e foi viver aquele momento presente. Ela estava diante do Messias, ela abandonou tudo para louvá-lo, para adorá-lo, para ajudá-lo, para agradecer, como Maria faz. Marta vai arrumar a casa, preocupada se Jesus ia ver se estava arrumado, se estava limpa, se tinha varrido a casa ou não. E Marta pede, Senhor, pede para Maria vir me ajudar. Maria escolheu a melhor parte, a parte espiritual.
que vem trazer consolo, vem trazer esperança para a gente, pessoal, vem nos dar forças. É aqui que tem a fonte viva que a gente deve sedentar a sede para sempre. É no Evangelho de Jesus. Então, o estudo, a esperança, a fé, é a felicidade que o Livro dos Espíritos diz que a gente pode ter aqui, diz que do ponto de vista material, é a posse do necessário, não precisa do supérfluo não, do necessário. E do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí o Evangelho vai nos convidar para a virtude que é a chave para muitas outras. Quem sabe que é a virtude que é a chave para muitas outras? Que a primeira bem-aventurança, não é por acaso que ela é a primeira. Humildade. Humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que não estão preocupados em agradar a todos, como a gente quer agradar a todos. Não, humildes. E aí temos o exemplo do nosso querido Chico. Chico era tão maravilhoso que muitas vezes as pessoas vinham dizer: Chico, você é maravilhoso. Quantas mães, Chico, você já consolou com as cartas psicografadas? Quantos espíritos nobres vêm até nós, através de suas mãos, que jamais param de trabalhar e de se estender na mão na direção do semelhante. Chico, você é maravilhoso. E ele, todo encolhidinho, dizia: sou não, minha irmã. Sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. E Chico, quando você morreu, o que é que vai acontecer? Porque a gente fica achando que a gente é insubstituível, né? Morre um capim, nasce outro. E ele chegava a exagerar mesmo, tá? Nos salvar da nossa vaidade intelectual, defeito que Jesus mais combateu. E vamos ter o exemplo da humildade dos seus missionários. Ele está lá e as pessoas vêm elogiar ele, dizer: sou não, minha irmã, eu sou apenas um verme. E aí vem o Espírito Emmanuel ainda, que ele pediu, aliás, viu, pessoal? Nosso orientador, é uma opinião pessoal, Samuel, ele disse: Nazareno, Chico Xavier pediu um orientador rigoroso como Emmanuel, que foi seu pai em outra encarnação. Porque senão ele não daria conta do trabalho que ele fez. 451 livros psicografados. Nas horas de folga, trabalhando, assistindo, cuidando de 14 sobrinhos. Tinha dia que Chico estava balançando o berço de um bebê com paralisia cerebral, um dos seus sobrinhos, e ao mesmo tempo psicografando com a outra mão. E aí Chico dizia que era um verme. Emmanuel vem dizer: Chico, não somos todos nós que podemos nos comparar com o verme, não. Aí Chico disse: mas como, Emmanuel? Porque o verme cumpre muito bem o seu dever. O verme escava o solo, arejando, permitindo o crescimento das árvores. E não somos todos nós que cumprimos a nossa missão, como o verme se desincumbe da sua tarefa. Aí Chico diz: uai, meu irmão. E passou a declarar-se um subverme. Então a humildade, para a gente ter paciência conosco mesmo, se auto-perdoar, se amar, um passo de cada vez. Mas é muito importante a gente ter a humildade. Nazareno, como é que a gente faz para produzir muito? Para a gente ir concluir, pessoal, já estamos quase com o nosso tempo, né? Mais uns máximo uns 10 minutinhos, mas isso é importante a gente falar. Você sabe o que é um mundo de provas, um mundo de testes, de exames, não é? O que é que isso significa? Nós estamos sendo avaliados. Não é o final em 21 de dezembro de 2012, não, meu pessoal. É avaliado no momento da nossa morte. Nós temos um juízo, a lei de Deus está na consciência, questão 621, e a gente é avaliado por nós mesmos. Consciência de culpa, a gente se condena. Consciência em paz, a gente se absolve. Leia o livro Tormentos ou Obsessão, se puder. Então assista uma palestra, a gente tem sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. E aí a gente tem essa questão de estar passando por uma avaliação. Jesus falou disso.
e a visão da doutrina espírita, segundo as hipóteses do livro A Gênese, são de que haverá sim uma separação, uma revolução mais moral, não é material, não é de cataclismo, não. Eles vão sempre acontecer porque a Terra está ajustando as suas placas tectônicas e assim por diante, não? A planeta jovem. Mas vão começar a só poder reencarnar na Terra espíritos mais ou menos bons. E os maus emigrarão daqui. E Jesus nos disse que lá haverá choro e ranger de dentes. Mas lá serão missionários do progresso. Como, segundo afirma Constant, não temos isso, ainda não passou pelo controle da universalidade dos ensinos dos espíritos, mas Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai dizer que vieram espíritos em 4 grandes grupos de uma outra constelação, apesar de que há controvérsias sobre qual seria delas. Em 4 grandes grupos: os egípcios, os chineses, os hindus e os arianos. É o pessoal aqui do norte da África, da Europa. E eles promoveram, inclusive, o elo perdido. Por isso que os arqueólogos não conseguem descobrir que, de repente, o homem lá do Neandertal, do Cro-Magnon, de repente ele dá um salto de evolução para o Homo sapiens sapiens com um cérebro muito maior. Eles procuram até hoje o elo perdido, não encontraram. E Emmanuel vai dizer que é porque o perispírito desses espíritos mais evoluídos de lá desse mundo, que era um mundo de provas e expiações com a Terra, que evoluiu também para o mundo de regeneração, e eles foram expulsos dali, emigraram. E muitos vieram para cá, para a Terra, para promover o progresso aqui. E foi por isso que nós temos a lenda dos anjos caídos, do paraíso perdido de Adão e Eva. É uma figura, é uma metáfora. Nós respeitamos quem acredita para o verdadeiro. Mas vejam como faz sentido. E a Terra agora também está passando para o mundo de regeneração. Vai haver essa separação, aliás, está acontecendo, dizem alguns. Nós não temos como precisar, mas já temos muita informação. O Divaldo está publicando um livro agora em setembro. Eu conversei com ele por e-mail. Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda. E nós temos informações desde a codificação. Os espíritos já dizem que estão passando por uma transição. É desde 1857 que começou a transição, não é agora não. Então lá tem as comunicações várias. E aí nós temos a informação de Chico, dizendo que desde a Segunda Guerra Mundial já tem espíritos que não têm mais autorização de encarnar na Terra. André Luiz dizendo que nós estamos limpando os umbrais. E há, inclusive, uma afirmativa que nós temos que ter muita reserva, mas Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, disse que por volta de 2057, a Terra já estará vivendo um mundo de regeneração, ou seja, já vão poder reencarnar os espíritos mais ou menos bons. Então, se isso for verdade, porque Jesus disse, o Filho do Homem não sabe nem os anjos do Senhor, mas somente o Pai é que o sabe quando isso vai acontecer. Pessoal, talvez esta nossa reencarnação seja mais importante como espíritos. E a gente está fazendo a prova, estamos fazendo o teste, tem que estar aqui a prova, um monte de provas. E estamos fazendo prova, não é nem com consulta, não, é prova com gabarito do lado. Está aqui a pergunta, é para perdoar? O que é que o Espiritismo diz, o Evangelho? Sim. Isso aqui, resposta? Sim. Dá para tirar 10 na prova, não dá? A nossa prova, não precisa, a nossa prova é diferente da de Francisco de Assis, da de Chico Xavier, tá pessoal? Não somos iguais a eles, não. E o que foi que Jesus nos pediu para saber quando iria separar esses bons dos maus? Ele fala que o Filho do Homem retornará, faz uma metáfora, diz Allan Kardec em A Gênese, que ele passará à esquerda os cabritos e à direita as ovelhas. Quem sabe qual foi a única coisa que Jesus nos pediu? Qual o único critério que ele nos pediu para saber quem vai ficar reencarnando na Terra? Os mansos encarnarão na Terra, herdarão a Terra, e os outros que emigrarão daqui. Qual foi a única coisa que Jesus nos pediu? Quem sabe? Eu estou falando com os encarnados. O pessoal tem que saber de cor essa pergunta. O que foi que ele nos pediu? Quem foi que falou? Caridade. Foi só isso que ele pediu. Não pediu para a gente virar anjo, não pediu para virar santo, para virar médium, palestrante, passista, doutrinador, não pediu nada disso. Aliás, ele disse que muitos virão e baterão. Senhor, deixa-nos entrar, porque nós profetizamos em teu nome. Fomos médios de psicofonia, de psicografia. Nós expulsamos demônios em teu nome. Fomos dialogadores ou doutrinadores da sessão de desobsessão. Nós curamos enfermos em teu nome. Fomos médios de efeitos físicos. Deixa-nos entrar. Ele diz, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, a injustiça, a falta de caridade. Então ele vai dizer com muita clareza, tive sede, me deste beber. Tive fome, e tu me deste de comer. Estava nu,
e tu me vestiste. Estive preso ou enfermo e foste me visitar. Estava peregrino e tu me hospedaste. Jesus pede só a caridade. Os Espíritos vão acrescentar na questão 886 que a caridade é mais ampla, que existe a caridade moral. Mas não é importante o que a gente faz, mas como a gente faz e por que a gente faz. Isso é que é o mais importante. Diz Emmanuel, acho que é no livro Sinal Verde. Então Jesus pede a caridade. E a caridade moral é benevolência para com todos, ser bom para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto, vai pedir o perdão das ofensas. 3 coisas. Todas são aplicações da lei de amor. É o perdão. E ele vai nos dizer que a cada um segundo suas obras. E como é que a gente faz para ter muitas obras, pessoal? Porque ele disse, olha, o Filho do Homem foi justificado por suas obras. Não foi pelas suas palavras, não. E Tiago vai dizer na sua epístola, a caridade, a fé sem obras é morta. Não basta dizer Senhor, Senhor, não. Tem que ter obras. Porque aquele que diz que ama a Deus não ama seu irmão é um mentiroso. Porque como pode amar aquele que não vê, sem capaz de amar aquele que está ao seu lado? Como é que a gente faz para ter mais obras, pessoal? Como é que a gente faz para produzir mais o bem? Como é que a gente sabe qual a ferramenta que vai nos auxiliar? Não, trabalho... Hã? Não, amor vai ajudar, mas não é isso que eu estou falando agora. Vamos ver quem é médium. Disciplina. A disciplina vai acabar com a nossa ansiedade. Se a gente tiver a disciplina de sair 15 minutos antes, de ter um horáriozinho para cada coisa, ter uma programação certinha, saber dizer sim, sim, não, não. Se tiver bons hábitos, que o Divaldo diz que é disciplina em questão de acordar, a gente vai combater a ansiedade. Então veja a disciplina de Divaldo. Como é que com 83 anos, um ancião, pessoal, o homem continua viajando o mundo inteiro, passa a vida em aviões, psicografa 3 a 4 horas por noite, autografa, dá palestras de pé. Tem que ter disciplina. Claro que não é só a disciplina do horário, da cidade, tudo isso é importante. Mas veja o que Emmanuel perguntou a Chico Xavier quando ele aparece, quando Chico tinha 21 anos de idade, na beira do açude. Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me desampararem. Eles não vos desampararão. Mas para isso é necessário que você estude, trabalhe e se esforce no bem. Ninguém fala isso, né? Mas está lá, estude, trabalhe e se esforce no bem. Pode pegar as melhores biografias, tem sim. E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir esta tarefa? Sim, se você obedecer 3 pontos básicos do trabalho. E quais são eles? Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina. A disciplina numa maneira mais ampla, pessoal, para ser médio, para a gente não ficar auto-obsediado, nem ficar na sintonia dos maus espíritos, a gente tem que ter outras disciplinas, diz o Espírito Samuel de Nazareno, a gente tem que ter a disciplina do pensar. Vigiai os vossos pensamentos e orai, a fim de não cair em tentação, ensinava Jesus. Então, cuidar do pensamento. A disciplina do falar, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, mas somente aquele que for útil para a edificação, ensinava Paulo. E a disciplina do agir, fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. Vejam, 3 disciplinas também que a gente precisa ter. Mas se a gente tiver a disciplina do orar, do compromisso, ajudar naquela vida, um pouquinho que seja, a gente vai receber muitas bênçãos. Então, meus amigos, para nós encerrarmos quanto do nosso horário, convidar vocês a assistir às outras palestras, se puderem. A gente gostaria, quando vocês estiverem aflitos, desesperados, quando estiverem quietos, ansiosos, quando às vezes naqueles momentos de dificuldade das provas, que Jesus nos asseverou que haveria de nos encontrá-las aqui na terra, e quando exclamarmos, onde está Deus? Lembremos do poeta José Soares Cardoso, no livro Momentos de Luz, de Ira Rocha. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é apenas uma invenção da fé.
O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ilumine e nos conserve em sua paz.